Boa noite, queridos. Como o Marcos falou, eu quero falar um pouco da nossa história familiar. Eu vou me emocionar, claro, né? Falando sobre a adoção. Vou contar um pouco da nossa história. Muitos já conhecem, mas quem não conhece vai saber como aconteceu conosco essa decisão pela adoção. Nós descobrimos que não poderíamos ter filhos 6 meses antes do casamento. Foi um período bem difícil, mas isso nos levou a despertar para a adoção mais cedo. A gente já foi para um casamento sabendo que não ia poder ter filhos biológicos. Aí, quando a gente tinha mais ou menos 2 anos e pouquinho de casados, a gente já estava totalmente decidido sobre a adoção. Fomos ao fórum, fizemos tudo aquilo que a gente precisava fazer. Foi um tempo muito diferente e bom, muito bom, com Deus e conosco mesmo, eu e o Juca como casal. Uma semana antes da Ana Júlia nascer, nasceu um menino. E o Juca queria uma menina. E a gente, quando fez aquele cadastro de adoção, né, você podia escolher, o Juca queria uma menina. Uma semana antes nasceu o menino e a gente ficou apreensivo, assim, por mim eu já ia lá e, né, pegava o menino e trazia para casa. Mas o Juca não quis. Ele não quis nem ir até o fórum. Ele falou, não, a gente decidiu que seria uma menina, nós vamos esperar uma menina. Eu fiquei super triste, né? Fiquei desesperada. Eu falei, agora vão achar que a gente não está querendo a criança, vai demorar para chamar, nós vamos para o final da fila. Ficou aquela coisa. Fiquei triste. E para espantar um pouco aquele sentimento, o quarto já estava pronto, o enxoval já todo pronto. Eu falei, eu vou lavar esse enxoval, né? Vou lavar esse enxoval, como uma gravidez normal. A gente vai comprando as coisas, vai guardando, e daí, quando está perto da criança nascer, a gente lava, a gente organiza, tudo certinho. E foi assim que eu fiz, né? Preparei tudo, o enxoval, como se eu tivesse para ter um filho, realmente. E aí, uma semana depois, a Ana Júlia nasceu. Então, a gente vê como Deus escreve realmente aquilo que a gente vai passar. E como e o importante da sujeição ao marido também. Eu vejo muito isso, porque nós, mulheres, somos mais emocionais, né? A gente eu ia pegar, qualquer criança que eu pegasse, eu ia achar o máximo, né? Mas, não, Deus tinha a Ana Júlia para a gente, né? E aí, uma semana depois, né? Então, assim, foi muito bom ver. Já começou assim, o nascimento da Ana Júlia. E aí, quando a gente conheceu a Ana Júlia, a gente estava fazendo 3 anos de casados. Foi um presente de Deus para a gente, com 3 anos de casamento. Então, assim, a situação de casais que não podem ter filhos biológicos e que não querem tentar outras coisas, né, que dá para fazer, que a gente sabe que a ciência hoje está muito moderna, dá para fazer muitas coisas. Mas quando a gente decide esperar em Deus, Deus faz. Deus faz da melhor maneira possível, né? Então, deixa eu tirar aqui mais. Aquilo que parecia impossível, né? A gente lembra muito das mulheres estéreis na Bíblia, e a gente vê muito isso, o impossível, o sobrenatural. Aquilo que parecia impossível na nossa casa, na nossa família, Deus completou a nossa família. O que Ele fez? Ele trouxe o Juca de uma família, eu de uma outra família, a Ana Júlia de uma outra família, o Gleison de outra família, e formou a família que Ele quis, como Ele quis. E isso, tudo para a glória dEle, tudo para glorificar a Deus com tudo que Ele faz nas nossas vidas. Ele nos amou tanto que Ele fez o melhor.
E não tem alegria maior para um pai, para uma mãe. Eu falo muito sobre pais e mães adotivos, assim como temos outros, né, aqui, que também passaram pela mesma experiência muito boa. Não tem coisa maior, melhor, do que a gente sentir isso, né? Uma vez eu li uma frase que dizia: a adoção é um milagre. Se não fosse, o que explica o fato de umas crianças serem adotadas e outras não? Então, nós que adotamos e que temos os nossos filhos do coração, passamos por essa fase de ter um milagre de Deus. Deus já sabia quem ia ser os nossos filhos. E não existia nem pai nem mãe melhor para cuidar deles do que nós. Cada um do nosso jeito, com muito amor, com muito carinho. Erramos, sim, erramos em tantas coisas, nós não somos perfeitos, mas Deus nos uniu. E aquilo que Deus faz é perfeito. Tá? Então, despertar para a adoção foi uma das melhores decisões que eu e o Juca tomamos. E assim como outros casais aqui também. Cada fase da vida da Ana Júlia, Deus ia estreitando os nossos laços de amor. Era na doença, a Ana Júlia era bem doente quando criança. Eu falava para ela, tudo quanto era tipo de tite, ela tinha. Era otite, estomatite, gastrite, era tudo, vivia no hospital. Aí, a gente passava a noite em claro. Eu levantava no dia seguinte, tomava um banho, ia para o hospital trabalhar, muito cansada. Mas eu nunca reclamei, porque eu falava, Deus está estreitando os nossos laços de amor. Eu estou exercendo o meu papel de mãe. O Juca está exercendo o papel de pai. E isso está estreitando o nosso laço de amor. Não nasceu da minha barriga, mas nasceu do meu coração. E a gente sente isso muito. E sou muito grata a Deus por isso. E a Ana Júlia cresceu. Quando ela era criança, ela era menina de oração. Junto comigo, era minha companheira de oração. Ela ficou moça, minha moça de oração. E hoje é minha mulher de oração. Ela é uma mulher de Deus, temente. Passamos por situações muito difíceis. Mas eu sei que Deus uniu e que Deus fez o melhor na vida dela, na minha vida e na família deles também. Deus está cuidando da família deles. Eu sei que a família deles, o Gleison e a Ana Júlia, Deus vai continuar fazendo, porque Ele abençoa até não sei quantas gerações, que eu esqueci agora, tá? Então, a geração deles foi abençoada, a próxima, e a próxima, e a próxima. Né? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Né? Posso ler mais um pedacinho? Está no fim, Marcos, está no fim. Aí eu escrevi umas coisas assim que eu acho muito importante, porque isso foi a nossa experiência. Aí eu vi assim, olha, adoção tem a ver com exercer a paternidade sobre uma criança. É o desejo de ter um filho para amá-lo, estar disposto a investir o que for necessário. Tempo, dinheiro, paciência, amor, perdão. Então, o foco da adoção não deve ser você, não somos nós. Né? O foco da adoção é a criança, é o filho que Deus tem para a gente. A motivação correta para adotar deve ser a graça, a mesma graça que fez de nós filhos de Deus, que nos aceitou de forma como nós viemos, nos amou a ponto de dar-nos o melhor, o seu filho, por nós. Adotar lhe dará a oportunidade de mergulhar no coração de Deus de uma forma tão profunda que só um pai e uma mãe adotivos podem conhecer. Que Deus abençoe a todos nós, famílias, seja com filhos biológicos, seja adotivo, mas que todas as nossas famílias sejam abençoadas por Deus.